Bom dia, paz do Senhor para todos. Estamos aqui para fazer esta live e neste dia queremos já lhe convidar para você também participar da nossa live neste dia, divulgando, compartilhando e comentando. Essa live de hoje é uma live para falar um pouco do que diz a palavra de Deus sobre o poder das nossas palavras. O que é que há em nossas palavras? O que é que nossas palavras podem criar? O que é que as nossas palavras deveriam criar? Qual o poder que há no que falamos? É claro que isto é algo muito importante a partir da pessoa de Deus. Você que está me ouvindo aqui agora, eu queria que você entendesse que você tem o poder de trazer criação de tudo que está ao seu redor através das suas palavras. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Eu queria que você depois fosse e acompanhasse neste texto. Está escrito: eu criei, por isso falei, e nós, porque cremos, por isso falamos. É sobre isso que eu queria compartilhar com você aqui alguns minutos e queria um pouco da sua atenção. É claro que aproveito para lhe pedir que você siga o nosso canal e esteja preparado para estar sempre acompanhando os nossos conteúdos aqui no canal do YouTube. Eu criei, por isso falei. O que o texto bíblico está nos ensinando é que aquilo que eu creio, que eu acredito, que eu boto fé, precisa ser pronunciado, verbalizado, comentado, falado. Por quê? Porque a partir do momento que eu anuncio o que eu creio, o mundo espiritual passa a tomar uma nova realidade. Por exemplo, uma pessoa que vive falando constantemente que não acredita que pode vencer, que pode ter uma vida melhor, que pode superar problemas, batalhas ou situações adversas, tendencialmente a mente dela, o corpo dela e tudo que diz respeito a ela vai trabalhar para que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque as nossas palavras são semelhantes a sementes. E toda semente, uma vez lançada, ela procura uma terra. Essa terra, estando pronta ou não, ela vai receber essa semente. E tudo o que vier após a semente ser recebida pela terra, vai ajudar com que essa semente germine e produza o que está nela. Ou seja, se a semente é negativa, quando ela achar a terra e o que fizer favorável a ela germinar e produzir, ela vai gerar uma palavra ou um fruto negativo. Se a semente for de pessimismo, vai seguir a mesma regra. Se a semente for de dúvida, vai seguir a mesma regra. Se a semente for de fracasso, vai seguir a mesma regra. Eu já vi pessoas que disseram que ficariam doentes e ficaram. Um grande fato que ocorreu no Brasil durante a pandemia foi aquele ator de TV que disse que se ele pegasse Covid, ele morria. Um ator muito famoso, que fizeram até uma lei com o nome dele. Infelizmente, as pessoas, elas ignoram o poder das palavras, mas está escrito que a boca fala do que há de abundância no seu coração. Por isso, as nossas palavras precisam ser palavras positivas. Eu não estou falando da positividade no sentido de criar a ideia da lei da positividade ou do argumento de que falar sempre o que é positivo. Não, não é isso. Eu estou falando que você precisa ter cuidado com as suas palavras. E é claro, neste aspecto, é muito melhor que você fale sempre o que é bom,
o que é agradável, o que é correto, o que vai lhe trazer bem-estar, mesmo que as circunstâncias e os fatos que você esteja vivendo não sejam positivos. Por exemplo, um rapaz se acidenta, passa por uma cirurgia e depois vai receber ali a análise do médico. Os familiares estão do lado de fora, o quadro dele foi muito sério, mas após a conversa com o médico, a família entra para lhe perguntar o que o médico disse. E aquele rapaz vai dizer, olha, o médico disse que a cirurgia foi muito difícil, o médico disse que eu sou um milagre, mas ele disse que dentro de 1 mês, 2 meses, eu vou estar andando perfeitamente. Aquilo trouxe esperança e deu ao paciente a certeza de que ele fazendo a parte dele, ele vai melhorar. Mas se o médico tivesse dito, olha, você não vai mais andar, você não tem possibilidade mais de ter uma vida normal, e aquele rapaz aceitasse aquelas palavras, o seu estímulo, as necessidades de reabilitação que deveriam ser ativadas estarão para baixo. E tendenciosamente esse rapaz ficará de fato doente e inválido. É importante que você entenda que as suas palavras têm poder. Por exemplo, no capítulo 11, verso de número 3 de Hebreus, a Bíblia diz que nós entendemos pela fé que todos os mundos foram formados pela palavra de Deus e ele as sustenta pela sua palavra. Logo, a minha palavra, a sua palavra, ela tem poder de criação. Se você fala coisas positivas, você colherá coisas positivas. Se você crer em coisas positivas, você deve falar sobre coisas positivas. Um grande exemplo disso é o capítulo 5 do livro de Lucas, quando Jesus ele está pregando na beira do rio. Depois ele pede a Pedro que entre no barco, leve o barco para um lugar mais fundo e diz para Pedro, lançai a rede do lado direito e achareis peixe nesta pesca. Pedro olha para Jesus e fala da realidade dos fatos. Pedro diz, Senhor, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Preste atenção. Mas sob a tua palavra, sobre o que tu estás liberando, sobre o teu discurso, sobre as tuas declarações, eu vou lançar a rede. E o que é que acontece? Pedro crê na palavra, Pedro tem uma ação na palavra, Pedro verbaliza, fortalecendo ou dando crédito à palavra. E qual é o resultado? Peixe na rede. Detalhe, para a rede dele, de João, de Tiago e de André. Se você, a partir de hoje, independente das circunstâncias, passar a ter uma palavra na qual a sua verdade seja de vitória, sucesso, prosperidade, saúde e mudança, e essas palavras forem seguidas de ações dentro do que foi crido e falado, é certo que vai ter uma mudança na sua vida. É certo que vai ter uma transformação na sua vida. É certo que Deus transformará a sua vida. Por isso, meu conselho para você neste momento, neste vídeo, é que você passe a ter cuidado com as suas palavras. Você passe a crer de forma positiva. Pastor, por que de forma positiva? Porque tem pessoas que creem de forma negativa. No momento que você diz, está tendo uma virose, eu vou ficar doente. No momento que você diz, a empresa está fazendo corte, vou perder meu emprego. No momento que você diz, o país está difícil, ninguém vai conseguir ter nada nessa cidade, nada nesse país, sua vida não vai melhorar. Por isso, nós precisamos ter o entendimento de que Deus honrará aquilo que eu disser, mas não é porque aquilo que eu disser seja negativo
que não vai acontecer. Por isso eu preciso falar de forma positiva, porque minhas palavras, sejam elas positivas ou negativas, elas não deixam de ser sementes e sempre procurarão uma terra para germinar. Você agora que me ouve, tendo ouvido essas palavras, eu lhe pergunto, qual será a sua atitude depois de hoje? Quais serão as suas palavras depois de hoje? E o que você dirá desta mensagem depois de hoje? Fica aqui esta mensagem para a sua vida, e se você recebe esta palavra e toma posse da mesma, eu lhe peço, compartilhe esse vídeo, dê seu like e comente o que você achou desse vídeo. Um forte abraço. Eu libero sobre você palavras de vida, palavra de prosperidade. Até a próxima.